Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Meu nome é Jane, sou nutricionista da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. Atualmente estou à frente da área técnica de alimentação e nutrição. E a convite da área técnica de saúde do idoso, nós preparamos essa web aula sobre nutrição para o idoso. Vamos dar sequência e ao final estamos abertos a quaisquer perguntas. Como definimos a idade usada para as pessoas idosas? A denominação pessoa idosa é usada no Brasil e em outros países em desenvolvimento para se referir às pessoas que têm 60 anos ou mais. Nos países desenvolvidos, o termo é usado a partir dos 65 anos. Tá? O Brasil e o mundo estão envelhecendo e a estimativa para 2050 é de mais ou menos 2 bilhões de pessoas idosas no mundo. Segundo o IBGE, calcula-se que teremos 64 milhões de brasileiros na fase idosa, com uma proporção maior de mulheres de pessoas idosas no Brasil. Por que há essa diferença entre os países? Isso está relacionado com a diferença na qualidade de vida existente em cada país. Tá? Essa idade, em anos, nem sempre corresponde à idade biológica, que é aquela que representa o ritmo do envelhecimento. Então, de acordo com o desenvolvimento de cada país, a gente tem essa diferença de idade. Ritmo de envelhecimento. Os diferentes ritmos de envelhecimento ajudam a explicar a razão pela qual, ao se fazer uma comparação entre duas pessoas que têm a mesma idade em anos, uma apresenta estar mais jovem ou em melhores condições físicas ou mentais que a outra. Então, dependendo do desenvolvimento do país, da região onde vive, das circunstâncias em que vive, essa diferença, esses ritmos de envelhecimento têm suas diferenças. Independente do ritmo de envelhecimento, é preciso aceitar que esse processo faz parte do ciclo natural da vida. Todos vamos envelhecer. Estabelecer rotinas saudáveis de vida traz benefícios para a saúde, mesmo nas idades mais avançadas. Isso mostra a importância de se conhecer mais sobre esse tema. Então, rotinas saudáveis, aqui a gente vai falar especificamente de alimentação, de nutrição, mas dentre elas a atividade física, o convívio com a família, a independência e autonomia do idoso. Tudo isso são rotinas saudáveis que trazem benefícios nessa fase da vida. Bom, vamos falar um pouquinho sobre mudanças físicas provocadas pelo envelhecimento que afetam a nutrição do idoso. Quanto ao trato digestório, os intestinos perdem força muscular, o que resulta em motilidade retardada, levando à constipação. Vamos falar um pouco mais adiante sobre a alimentação, que tipo de alimentação a gente precisa dar ao idoso, que não é diferente da alimentação de uma pessoa adulta. Ela tem as suas diferenças de acordo com alguma morbilidade que ele possa ter, Mas mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns alimentos que evitam a constipação, inflamação do estômago, crescimento bacteriano anormal e grande redução do débito do ácido gástrico prejudicam a digestão e a absorção. É preciso muita atenção às queixas dos idosos sobre dores abdominais. Deve-se levar muito em consideração, deve-se levá-lo ao médico para uma consulta para ver se realmente não tem nenhuma dificuldade de absorção, de digestão. As dores podem causar recusa de alimentos ou digestão reduzida, levando o idoso à desnutrição. Então, sempre ficar atento às queixas quanto a estômago, intestino, refluxo, dores ao deglutir. Isso são sinais de que pode estar havendo algum comprometimento na motilidade e prejudicar a nutrição do idoso. Quanto à composição corporal, a perda de peso e declínio da massa corporal magra levam a necessidades diminuídas de calorias. Então, com o tempo, perdemos um pouco dessa massa corporal, a massa magra, a musculatura, e realmente as calorias são diminuídas na sua ingestão. O que se comia
na fase adulta, claro que vai se comer menos na fase, né, idosa, após os 60 anos. Isso também é muito particular, isso é muito individual, tem que passar pelo médico, pelo nutricionista, para ver qual é a quantidade adequada de alimentos para essa fase da vida. Pode ser evitável ou reversível com a prática de atividades físicas, né? Então, a atividade física também é muito importante, né? Nessa dobradinha alimentação saudável e atividade física, para que se mantenha uma massa magra fortalecida, né? E que o que ele for consumir seja suficiente para não causar sua desnutrição. Os hormônios também, por exemplo, o pâncreas que secreta menos insulina e assim as suas células se tornam menos responsivas, né, causando metabolismo normal de glicose, podendo levar a diabetes. Vale ressaltar que aqui a gente está falando de idosos que, né, saudáveis, que não têm nenhuma comorbidade, tipo hipertensão, diabetes, tá? Então, esses pacientes que já têm essas patologias devem seguir dietas especiais, né, voltadas para eles, individualizadas, e nunca deixar a medicação que for prescrita, obviamente, de lado. Tá? A alimentação, nesse caso, ela é mais um fator de melhora desse quadro. É preciso cuidado para desenvolver um caso de diabetes, né? Então, tem que ter muito cuidado. Se já vem previamente esse diabetes, é preciso cuidar, como eu já havia falado anteriormente, com a medicação e auxiliando também a dieta, que é muito importante, ajuda bastante nessa patologia. Os órgãos sensitivos. A diminuição dos sentidos do olfato e paladar pode reduzir o apetite. Então, assim, há muitos medicamentos usados, não só pelo idoso, mas também em pessoas adultas, mas principalmente no idoso, que diminuem o olfato e também o paladar. E isso pode reduzir o apetite, porque quando ele não sente o paladar, não tem o prazer daquela comida, daquele alimento que ele está ingerindo. Então, sempre ficar atento a isso. E se isso realmente acontecer, né, o olfato falhar e o paladar também, tem que se fazer adequações com orientações médicas e nutricionais para melhorar essa situação e ele ter prazer à mesa. A visão diminuída também pode dificultar tanto a compra como a preparação dos alimentos naqueles idosos que têm autonomia, né, que moram sozinhos, que preparam a sua própria refeição, que podem levar a anorexia, infecções, gastrite, intolerâncias alimentares. Né? Então, quando ele tem a visão diminuída, a compra já fica difícil, né? Ele não sabe escolher bem o alimento, a preparação ainda mais, né? Dificulta ainda mais. Essa orientação, a gente sugere que na consulta médica seja verificado seu óculos, né? Se a sua consulta oftalmológica está em dia, se o óculos está adequado, né? Para poder facilitar também esse processo. Bom, entre os cuidados diários com a saúde que contribuem para um ritmo favorável de envelhecimento está a alimentação saudável, que é o que nós vamos falar daqui para frente um pouquinho. Para envelhecer com saúde e qualidade de vida, como também em todas as fases da vida, a alimentação deve ser variada e equilibrada, referenciada pela cultura alimentar, harmônica, em quantidade e qualidade, e segura do ponto de vista de higiene. Tá? Então, não só preparar a refeição. Tanto o idoso que tem autonomia de preparo da sua refeição, como o seu cuidador, né, ou como a cozinheira do lar de longa permanência, deve ter esse cuidado muito com a higiene, nessa preparação, né, para evitar uma infecção alimentar e também a recusa na alimentação. Orientações para essa alimentação saudável é deixar a pessoa idosa mais disposta para alimentar-se com prazer. Com o passar dos anos, o corpo apresenta naturalmente mudanças que podem interferir na sua alimentação. A gente já falou um pouquinho sobre o paladar, o olfato e a visão, né? Então, a alimentação tem que ser o mais prazerosa possível,
né, para ele. Então, para quem prepara, principalmente para quem cuida, para quem prepara a alimentação desse idoso, ele tem que ter prazer na hora de comer. A maioria dessas mudanças não requer investimento financeiro, depende mais da disposição das pessoas em realizá-las, fazendo assim a diferença para toda a família ou para os moradores de uma instituição de longa permanência. Tá? Então, isso está na disposição de uma mesa, em talheres adequados, em louças adequadas. Então, às vezes, só um rearranjo na sua casa, na casa que ele mora sozinho, a casa onde ele tem um cuidador ou na instituição de longa permanência, ajeitar esse ambiente com o que você tem mesmo. Não há necessidade de grandes aquisições para tornar isso mais prazeroso. Por exemplo, otimizar os recursos existentes como móveis, utensílios de mesa e de cozinha, como eu já havia comentado, elementos de decoração dentro de um planejamento adequado para a alimentação da pessoa idosa. Principalmente em instituições de longa permanência, o ambiente do refeitório ele precisa ser bem agradável. Né? Então, evitar que o paciente, né, que o idoso, seja alimentado na cama. Se ele pudesse deslocar até o refeitório para socializar, para sentar à mesa com os outros idosos. Caso isso não seja possível, se a alimentação for necessária feita no leito, que o cuidador, que essa pessoa que esteja alimentando, converse com ele, né, interaja, não só o alimente mecanicamente. Tá? Quando algum investimento é necessário, deve-se avaliar os benefícios para as pessoas idosas, estabelecendo prioridades e considerando também o tempo e a disponibilidade financeira para essas mudanças, né, principalmente em casa. Né, o idoso que é mais independente e autônomo. E eu ressalto que é importante envolver a pessoa idosa nessas decisões. Tá? Por quê? Principalmente o idoso que mora sozinho, que é autônomo, que é independente. A casa é dele, né? Tem todas as suas coisinhas nos seus lugares. Só essa orientação e essas mudanças tem que ter a decisão, tem que estar, o idoso tem que estar envolvido nisso, porque é ele que vai estar usufruindo daquela mudança que houver para melhorar. Né? Então, essa autonomia eu reforço sempre, e independência do idoso, assim que puder, quando ele pode ter, se não depender de um cuidador, eu acho que tem que ser priorizada. E a família também tem que ser orientada para que o idoso possa se sentir seguro, né? Que a família está sabendo que ele pode fazer aquilo sozinho. Bom, agora umas orientações orientações para uma alimentação saudável, né? Fazer as refeições em lugar agradável, como eu havia falado. Então, esse lugar tem que ser climatizado, não pode estar muito quente, não pode estar muito frio, né? Um ambiente limpo, um ambiente prazeroso, né? Com mesas bem dispostas, com assentos, com cadeiras seguras, né, para o idoso, locais para colocar cadeiras de rodas, caso necessite, caso o paciente, né, o idoso esteja em uma instituição de longa permanência e que ele possa se deslocar do seu quarto para o refeitório e que a cadeira também seja incluída nessas mesas. Né? As mesas devem ser o ambiente deve ser bem agradável para receber a todos. É um lugar de socialização também. Incentivar a higienização das mãos antes das refeições, assim como a gente faz e ensina para as crianças e a gente leva isso para o resto da vida, também é muito importante. Principalmente o cuidador que vai alimentar esse idoso, né? E ele também, tá? No preparo e também quando for consumir essa refeição já preparada. Né? Alguns idosos costumam comer alguns alimentos com a mão e isso mais uma coisa mais importante para fazer é incentivar essa higienização. Distribuir a alimentação diária em 5 ou 6 refeições é o que é preconizado. Né? Então, essas refeições vão se dar basicamente de 3 a 4 horas, de 3 em 3 horas, dependendo da hora que ele acorda e a hora que ele vai dormir. Tá? Há muitos, hoje em dia se fala bastante em relação a não comer de 3 em 3 horas, mas isso é preconizado
E o idoso, principalmente, ele precisa comer a cada 3 horas, ele come uma quantidade menor do que deixar para fazer uma refeição, tipo só o almoço ou só o jantar, né, uma refeição grande. Estimular o entrosamento social nos horários das refeições, isso é muito importante. Eu ressalto aqui os idosos que moram sozinhos, que são autônomos e independentes, né? Eu ressalto que a família deve ser orientada, que pelo menos uma vez, 2, 3 vezes por semana, alguém da família vá à casa desse idoso e faça a refeição juntamente com ele, né? Para que ele não se sinta solitário. E também para que estimule ele a fazer essa refeição, sempre sentado à mesa, recebendo alguém e fazendo essa socialização, esse entrosamento, né? Nas instituições de longa permanência, um refeitório adequado, como eu já falei, e os outros socializando também com ele, não só os outros idosos, mas também todas as pessoas que trabalham nessa instituição. Quanto aos pacientes, aos idosos que moram sozinhos, né, é bom a família estar se revezando, ir almoçar com eles, comprovar a comida que eles fazem. Isso é muito interessante e estimula, e isso dá eles se sentem mais entrosados. E desestimular o uso de sal e açúcar à mesa, principalmente para os diabéticos e hipertensos, né? A comida deve ser salgada, no seu preparo, deve ser posto sal lá no seu preparo, tá? E sempre moderadamente. E açúcar da mesma forma. Se é um paciente diabético, provavelmente ele terá orientações do seu nutricionista ou do seu médico para o uso de adoçantes adequados, né, ou redução de açúcar, isso vai de caso a caso, mas sempre desestimular o uso de sal e açúcar à mesa. Isso é muito importante, para que não haja abusos, né? Orientar a pessoa idosa a comer devagar, mastigando bem os alimentos. Isso é muito, muito importante para que não haja engasgos, aspiração, né? E sempre cortar a carne, cortar, moer, né, em pedaços bem pequenos e orientar e estimular a mastigação. Mastigar bem antes de deglutir para que não haja nenhum desconforto. Cuidar bem da saúde bucal, favorecendo o prazer à mesa. É muito importante também orientar esse idoso, as instituições que cuidam dele, ao familiar que cuida dele, quanto à saúde bucal, para ver como é que está a sua prótese, se está adequada, se não está, se precisa fazer uma nova, se precisa fazer uma prótese, tá? Então, a saúde bucal precisa estar bem ok também para que ele tenha prazer à mesa. Estimular a busca e o consumo de água entre as refeições. A hidratação, nesse período da vida, é muito importante, porque a desidratação no idoso, ela se dá muito bem. E às vezes eles não percebem que estão desidratados, que estão com sede. A oferta de água tem que ser, mesmo que ele não esboce que esteja com sede. Fazer um cronograma de água, né, de ingestão de água antes e durante as refeições, nesses intervalos. Estar atento à temperatura de consumo dos alimentos. Isso é muito importante também, assim como a gente faz também com criança e conosco também, a hora que nós vamos nos alimentar, a temperatura não pode estar muito quente. E sempre observar se o idoso tem uma preferência de temperatura. Não, eu gosto de morno, eu gosto de muito quente, eu gosto de frio ou de gelado, né? Então, sempre prestar atenção a que ele fique confortável na sua alimentação. Saborear refeições saudáveis. Saborear refeições saudáveis, de preferência in natura, né? Evitar os industrializados, os muito processados, né? Todas essas coisas mais processadas devem ser evitadas. E não só para os idosos, mas em qualquer fase da vida. Quando a pessoa idosa apresentar limitações para mastigar e engolir, a forma de preparo, consistência e textura, o tamanho dos alimentos e a quantidade que é levada à boca devem ser adaptados ao grau de alimentação apresentado. Eu já falei agora anteriormente, eu tinha me adiantado sobre isso. Então, sempre perceber de que forma, qual é o preparo adequado para cada idoso.
Tem idoso que consome alimentos sólidos sem nenhum problema, consegue mastigar, deglutir, sem problema. Mas se houver alguma situação diferente, isso tem que ser observado e adequado ao que ele apresentar. Reforço, o idoso deve ser sempre consultado, sempre perguntado a ele, né? Mesmo em qualquer situação que vá um acompanhante, um cuidador, uma família, o médico, o nutricionista, qualquer profissional da saúde tem que ouvir o idoso, né? Porque é ele que vai dizer quais são as suas limitações, quais são as suas dificuldades. Bom, nesses casos, se tiver alguma dificuldade em mastigação, em deglutição, é bom moer, ralar, picar em pedaços menores. Podem ser alternativas para facilitar o planejamento das refeições e o consumo. Então, assim, às vezes se preparem, principalmente em instituições de longa permanência, uma refeição maior para todos, né? Para maiores número de pessoas, né? Então, se você já tiver todas essas variáveis, né, de dificuldades, você vai saber planejar as refeições e o consumo, né? Então, vamos ter que fazer uma carne mais picadinha, uma carne mais ralada, um purezinho de batata, um purezinho de abóbora, né? Então, essas texturas, se você conhecer o seu público, se conhecer, estou falando diretamente para instituições de longa duração, né? Mas a orientação ali na atenção primária, na atenção básica, deve ser também para familiares e para o próprio idoso que prepara a sua refeição. Então, ele deve observar o que é mais prazeroso, que forma, né, que textura esse alimento é melhor para ele. E assim ele consegue planejar melhor as suas refeições. Evitando assim a recusa das refeições e as complicações, como engasgo, aspiração e asfixia durante a digestão dos alimentos. Tá? Isso é muito comum. Tem que se prestar atenção, principalmente desse cuidador que alimenta, né, o idoso, não forçar a comer, ter cautela, ter muita paciência na hora de alimentar um idoso que precisa desse cuidado, que precisa desse auxílio, né? E também orientar ao idoso que se alimenta sozinho em casa, geralmente ele está sozinho em casa, a evitar essas complicações. Isso com as texturas a gente pode estar evitando, né? Orientações para auxiliar a autonomia de pessoas idosas, né? Então, na montagem da mesa de refeição deve ser evitar o excesso de estímulo visual para não desviar a atenção e a percepção visual da pessoa idosa de sua alimentação, facilitando a sua participação ativa no ato de alimentar-se. Bom, é o que eu estava falando da arrumação da mesa. Então, uma toalha sempre de uma cor só, né, para que ele consiga enxergar o prato, os seus talheres, e não confundir com outras estampas, por exemplo, que há muitas toalhas, né, estampadas, sempre para poder ele ficar focado e visualizar bem a sua refeição, né, para nada chamar a atenção e desviar a sua atenção para isso também. Isso é muito importante. Essa montagem deve ser adaptada na medida em que forem detectadas limitações que dificultam a autonomia da pessoa idosa, de forma a incentivar o seu convívio à mesa. Então, talher adequado, né? Se não existem no mercado alguns talheres adequados para isso, mas se não houver condições de aquisição, dá para adaptar. Se ele gosta de comer ou só consegue comer com uma colher grande ou pequena, de plástico, ou de aço inoxidável, se o prato tem que ser de louça, isso tudo tem que ser discutido com o idoso para ver como ele se sente mais à vontade. Né? Porque às vezes todos estão comendo num prato de louça e só ele num de plástico, isso também desestimula a sua alimentação, ele pode estar se sentindo, ele se sente diferente, né? E essa não é a proposta. Então, vocês vejam que a alimentação saudável também está ligada ao visual, ao estímulo visual, né, para poder, no ato de se alimentar. Essa montagem deve ser adaptada na medida em que forem detectadas essas limitações que dificultam essa autonomia da pessoa idosa. Né? Então, incentivar sempre o convívio à mesa. Há um entrosamento, né, eles socializam, né? Então, a alimentação à mesa ela é muito importante. Bom,
Basicamente seria, então, simplificar a colocação da mesa para as refeições, né? Então, nada muito, uma mesa muito cheia, uma mesa que ele fique muito perdido, com muitas travessas na mesa. Principalmente, eu aconselho sempre a preparar o seu prato e trazer à mesa, né? E se precisar, se quiser comer mais, vá se servir mais, mas para não ter muito estímulo à mesa. Promover contraste de cor entre a toalha de mesa e os utensílios, falei anteriormente, selecionar os utensílios mais adequados, né? Então, ver copinhos, copos, talheres, tudo que for de utensílio para o idoso tem que ser observado se ele está adequado à sua situação, né? Se ele tem uma dificuldade motora, e proporcionar para ele uma alimentação mais adequada, né? Com essas adequações. Bom, segundo o Ministério da Saúde, ele preconiza 10 passos para uma alimentação saudável para as pessoas idosas, né? Basicamente, isso vale para todas as pessoas idosas e pessoas também adultas, né? Não diferencia muito da nossa alimentação na fase adulta. Eu já tinha falado um pouquinho antes que essas adaptações são de acordo com a autonomia e independência, né? Se ele faz a sua alimentação sozinho, se ele que prepara, se ele se alimenta sozinho, né? Se tem um cuidador, se está numa instituição de longa permanência. Então, os 10 passos para a alimentação saudável, preconizado pelo Ministério da Saúde, né, e baseado na Organização Mundial de Saúde, prevê situações claras e simples que vão praticamente fechar aquilo que eu já venho falando anteriormente, né? Esses 10 passos estão disponíveis no final, eu vou estar apresentando 2 publicações e também o link do Ministério da Saúde, onde pode encontrar tudo isso para download. Bom, o primeiro passo é fazer pelo menos 3 refeições grandes, que são elas: café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis por dia. E jamais pular as refeições, né? Então, a gente precisa comer, principalmente os idosos, de 3 em 3 horas, em quantidades adequadas. Não vamos comer de 3 em 3 horas, né, uma porção grande. Então, são 3 refeições importantes: café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis por dia. Um lanche no meio da manhã e um lanche no meio da tarde. Dependendo do horário que o idoso vá se deitar, vá dormir, eu ainda sugiro uma ceia, que pode ser bem leve também: um copo de leite, um copo de café com leite, um copo de mingau de aveia, mas isso vai depender. Mas 5 refeições, como está preconizado aqui, é o suficiente e o mínimo necessário para a alimentação durante o dia inteiro. Sempre orientar ao paciente, à sua família e ao cuidador dessas refeições, né? Não pular o café da manhã, ele precisa estar se alimentando nesses períodos. O segundo passo, preconizado pelo Ministério da Saúde, incluir diariamente 6 porções dos grupos de cereais: arroz, milho, trigo, pães e massas. Tubérculos, batata, raízes como mandioca, macaxeira, aipim, nas refeições, né? Então, dentro dessas refeições, a gente tem que ter essas porções de cereais, que lá estão as fibras para evitar a constipação, como eu já tinha falado anteriormente, as limitações do sistema digestório, né? E os carboidratos, né, que dão energia. A gente não pode, hoje se fala muito, né, em evitar carboidrato, tirar carboidrato. Depende, né? Na fase idosa, né, quando os idosos não devem fazer essa retirada por completo, porque precisa de energia. E quem dá energia para o nosso corpo são os alimentos energéticos provenientes dos carboidratos, tá? Dê preferência aos grãos integrais e os alimentos na sua forma mais natural, tá? Então, assim, os grãos integrais, principalmente o arroz, se puder substituir o arroz branco colhido pelo arroz integral, você vai estar ganhando ali as fibras, mais nutrientes, e os alimentos na sua forma mais natural, né? Eu costumo também orientar a evitar alimentos crus,
para os hortifrutis, né, verduras e legumes crus para os idosos. Sempre cozidinho, não cozinhar demais, mas sempre passando por um processo de cocção. Até porque fica mais difícil fazendo a mastigação adequada, né, por conta da prótese de alimentos in natura. Seguindo, o terceiro passo, comer diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. Orientar sempre a ingestão de frutas, verduras, né, principalmente frutas nas sobremesas. Né? Então, nesses lanchinhos da manhã e da tarde, podem ser inseridas uma porção ou 2 porções de fruta, conforme a orientação nutricional ou médica. E nas refeições, nas grandes refeições, como no almoço e no jantar, as verduras e legumes devem estar presentes, observando sempre a preferência do idoso e também proporcionar uma variedade também para que não fique monótona a sua refeição. No quarto passo, nós temos aí o casamento perfeito, que é o feijão com arroz de todos os dias, que também hoje, erroneamente, muitos brasileiros estão tirando da sua alimentação. O arroz e o feijão, eles se completam. O que o arroz não tem, o feijão tem, e eles se completam. Então, sempre arroz e feijão, essa dobradinha não pode faltar para ninguém, né? Principalmente para os idosos também. Ou pelo menos 5 vezes por semana, né? Porque no caso, quando for fazer uma massa, a gente pode deixar de lado o arroz e feijão e come a massa com uma verdura. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde, além de sais minerais, ferro, fibras. Né? Se puder substituir o arroz branco pelo arroz integral, melhor ainda, que nós vamos ter aí um aporte maior de fibra no dia a dia. Tá? Então, isso vale para todos os idosos. Arroz e feijão sempre na nossa alimentação. O quinto passo é consumir diariamente 3 porções de leite, derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Sempre introduzir essa parte proteica, né? O leite e seus derivados e as carnes tem aqui, a gente já falou da parte energética, que são os carboidratos, já falamos da parte das verduras e legumes, que são vitaminas e sais minerais, e aqui a parte mais proteica da alimentação. Sempre investindo um pedaço de carne, aves, peixes e ovos também, dentro da necessidade econômica e financeira de cada situação. Né? O que não pode é a gente deixar de estar ofertando proteínas para essa fase da vida. Bom, retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis. Então, na preparação, principalmente do frango, retirar toda a pele antes de preparar, não depois. Né? Porque durante a preparação, se preparar com a pele, essa gordura da pele, ela penetra na carne, né, do frango e o torna mais calórico. Então, sempre retirar. E na carne bovina, sempre retirar a gordura aparente, evitando, assim, uma ingesta maior de calorias e também de gorduras saturadas que podem estar provocando alguma doença cardiovascular. O sexto passo, ele fala sobre o consumo de óleos vegetais, no caso azeite, óleo de canola, tal, manteiga ou margarina. Né? Então, uma porção por dia, né? No caso a gente orienta azeite para estar temperando a salada. No preparo dos alimentos, a menor quantidade possível mesmo de óleo vegetal. Tá? Manteiga ou margarina, sempre uma ponta de faca no pãozinho do café da manhã, no lanche da tarde, nada exagerado. Não é manteiga com pão, é pão com manteiga. Tá? Sempre observar isso. E sempre orientar o idoso quanto a esses malefícios do uso, né, excessivo de gorduras, principalmente. Bom, para o terceiro passo, o consumo excessivo de açúcar, né, que está nos refrigerantes e sucos industrializados, principalmente esses de caixinha e em pó.
Esses sucos em pó, além de terem muito açúcar também, eles têm muito conservantes e corantes, que podem estar afetando um pouco a função digestória. Bolos, biscoitos doces e recheados, que são ricos em gordura saturada, principalmente os industrializados. Sobremesas doces e outros guloseimas como regra da alimentação. A gente sabe que alguns idosos, pessoas, né, em geral também adultos, gostam de comer doces, de sobremesa, ter sempre à mão um docinho, um bombom, no máximo 2 vezes por semana. Procurar fazer as sobremesas, usar nas sobremesas sempre as frutas, fruta da época, que geralmente são as mais baratas, procurar as frutas de época e usá-la como sobremesa. Né? Mas no caso, se a vontade for muito grande de comer um doce, deixar fim de semana, né? Pelo menos 2 vezes por semana. Refrigerantes e sucos industrializados, a quantidade de açúcar é muito grande, sempre procurar tomar água e sucos naturais, de frutas naturais. O 8º passo é a diminuição da quantidade de sal na comida e retirar o saleiro da mesa. Bom, a gente já falou, eu falei, me antecipei um pouquinho, então está aqui, ó, no 8º passo dos 10 passos recomendados pelo Ministério da Saúde, está aqui o saleiro, né? Que não deve estar na mesa. A quantidade de sódio ingerida é muito grande. Atualmente, na nossa alimentação, a gente consome uma quantidade de sódio mas bem superior ao preconizado para a ingestão diária. Né? Então, o sódio ele não está só no sal de cozinha, não. Né? Tem outros alimentos que também têm sódio. Então, a gente precisa já diminuir o sal na comida, né, para a gente poder ter aí uma margem, né, adequada. Também, para quem já tem hipertensão arterial, a gente procurar realmente diminuir drasticamente o uso de sal. No nono passo, está aqui a hidratação. Beba pelo menos 2 litros, 6 a 8 copos de água por dia. De preferência, o consumo de água nos intervalos das refeições. Né? A gestão de água é extremamente importante, pois são frequentes os casos de desidratação em idosos. Beber água é importante mesmo não na ausência de sede. Tá? Então, assim, realmente fazer um planejamento, uma mapinha de água diário, né, dentre esses 6 a 8 copos por dia. Eu oriento geralmente colocar na geladeira uma garrafa e que a meta é beber aquela garrafa durante o dia inteiro. Né? Se beber um pouco mais, ok, mas se aquela garrafa tiver de 6 a 8 copos, é o preconizado diariamente. Tá? Então, assim, mesmo na ausência de sede, a água deve ser ofertada ao idoso. Em lugares mais quentes, aqui no Mato Grosso, a gente tem temperaturas quentes o ano inteiro, né? Então, esse cuidado deve ser redobrado, porque a desidratação na fase do idoso, ela é muito, muito rigorosa. Tá? Os benefícios por uma ingestão maior de água está no intestino, né? Que ele funciona melhor, mantém a boca mais úmida, né? O intestino ele funciona, evita a constipação, porque forma melhor o bolo fecal, mantém a boca mais úmida e dentre outros benefícios. Né? Um teste muito simples para ver se você está hidratado, bem hidratado ou não, é a coloração da urina. Eu sempre oriento e pode também ser orientado nas áreas de saúde, é a coloração da urina. Se a urina estiver muito amarela, muito forte, com um odor também muito forte, é sinal de que o corpo está precisando de mais água, de mais hidratação. Quando a urina está de amarelo mais clarinho, para quase, às vezes nem aparece na água do vaso sanitário, é sinal de que o nosso corpo está bem hidratado. Então, um dos termômetros para ver se nós estamos hidratados ou não é a coloração da urina. Sempre pergunte ao idoso como é que está a sua urina, né, para a gente poder estar monitorando essa questão da ingestão de líquidos. Né?
E a gente fala de ingestão de água, né, mas dentro dessa ingestão de líquidos também estão chás sem açúcar, sucos naturais, tá? E assim, hidratação não é refrigerante, hidratação é água, é suco natural, tá? Então, nada que contenha também muito açúcar. Bom, o 10º passo e último é tornar a sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo, né? Então, assim, as atividades físicas também elas devem ser incentivadas, sempre com orientação médica, sempre com a orientação de um educador físico, para que seja adequado a melhor modalidade para o idoso, né? Então, assim, há várias modalidades, dança, hidroginástica, caminhada, alongamento, o que o idoso achar mais adequado e mais confortável para ele estar desenvolvendo. Sempre com orientação de um profissional de saúde, né, como já falei, médico, nutricionista, educador físico. E a atividade física também dá mais agilidade, independência, dá mais disposição. Exercícios fazem bem para o corpo e para a alma, aumentam sua segurança nas tarefas diárias e combatem também a depressão. Socializa bastante também, né? Então, o idoso acaba tendo uma atividade prazerosa também, porque ele sai da sua casa, ou então ele socializa na própria instituição de longa permanência com os outros idosos, numa dança, ou seja, na atividade que ele se achar mais confortável, né? Bom, assim a gente finaliza com os 10 passos, né? Eu finalizo dizendo que a alimentação da pessoa idosa segue, de maneira geral, os mesmos princípios da dieta saudável de um adulto, recomendado para todas as pessoas adultas. Os cuidados quanto à quantidade e à qualidade de calorias consumidas devem ser adequados, sempre procurar a orientação do médico, de uma nutricionista, né? Se caso não tiver nutricionista na rede pública, digo, a unidade básica, que ela não faça parte desta equipe que faz a orientação, buscar na rede pública a parceria de um profissional nutricionista para pelo menos fazer uma palestra em relação a consumo adequado de alimentos, porções, né? Então, fazer atividades como rótulos de alimento, leitura de rótulos de alimento é bem interessante porque o idoso ele aprende a fazer suas compras sozinhos, né? E sabe que é mais adequado. Então, o que eu deixo aqui é uma orientação de que sempre para comer alimentação, para ter uma alimentação saudável, é preciso que se faça a alimentação com produtos in natura, minimamente processados, tá? Evitar todos os tipos de alimentos industrializados, né? Principalmente caldos de tablete, miojo, refrigerantes, sucos industrializados, todos esses devem ser evitados, né? Uma alimentação saudável também não quer dizer que seja uma alimentação cara, né? Uma alimentação que você não possa estar adquirindo. Não, é a sua alimentação normal, tá? Então, assim, procurar sempre frutas e verduras da época, que geralmente estão mais acessíveis financeiramente, né? Não deixar de comer o arroz e o feijão, né, que são alimentos próprios da cesta básica. Bom, aqui tem umas publicações também do Ministério da Saúde, tá? Que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, nesse guia alimentar também estão todas as orientações nutricionais que falam de porções, que falam dos alimentos minimamente processados. Então, todas essas orientações também o guia também pode ser utilizado nas orientações e treinamentos e capacitações de outros profissionais de saúde para poder estarem orientando não só o idoso, mas seu familiar e seu cuidador. E a cartilha também Alimentação Saudável para a Pessoa Idosa, que é um manual para o profissional de saúde. Essas publicações, dentre outras, estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, que é www.saude.org.br, todos disponíveis para download. Vocês podem baixar, imprimir, estão todos em PDF, e além de outras
outras publicações a respeito desse tema. Aqui estão algumas bibliografias, da qual eu tive, foram fontes de trabalho. E me despeço agradecendo a paciência de todos, espero poder ter contribuído de alguma forma para sanar algumas dúvidas e estamos abertos a qualquer pergunta. Muito obrigada. Professora, aqui respondendo uma pergunta da Jaqueline. Ela disse que trabalha um abrigo e serve bolo no lanche da tarde. Ela quer saber se pode substituir por qual alimento. Bom, a substituição, quando eu falei do bolo, né, evitar os bolos, biscoitos doces recheados, no caso os bolos industriais, né, os bolos industrializados, aquele que a gente compra no mercado, que são muito ricos em gorduras saturadas. Mas então, assim, o bolo que é feito ali na sua cozinha, ele pode ser servido sem problema nenhum. Bom, para substituir, a gente pode também pode estar usando o pão, também se for um pão caseiro, mais saudável também. Tapioca também é uma boa alternativa. Na verdade, é bom variar esse cardápio, principalmente dos lanches. Evitar as bolachas recheadas, pode ser bolacha creme cracker, pode ser bolacha de água e sal, pode ser o pão francês, mas sempre na quantidade adequada para o idoso. Então, assim, o importante disso tudo é não consumir, não ofertar a esses idosos, principalmente de uma instituição de longa permanência, alimentos industrializados. Então, quanto mais puder fazer na cozinha da instituição, esse preparo desse alimento, então, assim, pode substituir também por um mingau de aveia, por exemplo. No bolo também, pode colocar um pouco de aveia para estar enriquecendo esse bolo. O vilão aí são os produtos industrializados, que eu reforço mais ainda. Ok? Ok, a outra pergunta, ela vem dos ACS, do PSF 4, eu não consegui identificar de qual município. A pergunta é, substituir bolo ou pão por tapioca, cuscuz, é mais saudável? Bom, hoje a gente fala muito da tapioca, para substituição do pão, do carboidrato. Mas assim, o que a gente orienta é a substituição pela tapioca, o uso mais constante da tapioca para quem tem, principalmente, tolerância ao glúten. Então, assim, pode substituir? Pode. Pode fazer tapioca um dia, pode fazer cuscuz outro dia? Pode, porque aí você vai estar variando o cardápio desse lanche, por exemplo. Então, reforçando o que eu já falei, já respondi na pergunta anterior. Produtos industrializados, bolos, biscoitos doces, recheados, devem ser evitados ao máximo. Então, quanto mais natural, quanto mais caseiro for esse alimento, a gente vai estar proporcionando um nutriente mais adequado também. A tapioca, por exemplo, faz a tapioca, dependendo também do recheio que você vai utilizar para ela, ela pode ficar mais ou menos calórica. Então, eu sempre oriento na variedade do cardápio, fazer com que o cardápio fique variado e fique atrativo, principalmente para o idoso que acaba comendo menos, diminui a sua quantidade de alimento. Mas assim, pode substituir, pode pela tapioca ou cuscuz, mas também não deixar de fazer aquele bolo gostoso, um bolo de milho, um bolo de fubá, um bolo de chocolate que seja, mas sempre sendo feito ali, caseiro. Que a gente sabe que a gente está colocando. Um bolo, por exemplo, é muito nutritivo. Ele vai ovos, ele vai ovos, que é a fonte proteica, vai leite, ele vai margarina, que é uma fonte, uma margarina, uma manteiga, que é a fonte de gordura também necessária. Mas evitar também as coberturas. Então, um bolo simples. E aí você vai estar ofertando também nesse pedaço de bolo
na lanche, todos os nutrientes, carboidratos, né, que são os energéticos, as proteínas, nos ovos, no leite, né, um pouco de gordura, e aí evitando a cobertura. Próxima pergunta é da Marclay. Ela pergunta que idoso diabético que toma metformina deve entrar com vitaminas a partir de quando? Bom, a não ser que haja algum déficit, né, de vitamina, ou seja, que esse idoso não tem uma alimentação adequada e saudável, o médico, né, principalmente o médico, deve estar orientando para a ingestão de vitamina. Não há nenhuma deficiência alimentar se na alimentação, se for identificado na alimentação, ele está ingerindo vitaminas e sais minerais suficientes através da sua alimentação, a necessidade, mas isso somente o médico, né, pode estar avaliando, até porque tem que se avaliar também as miligramas de metformina que são preconizadas ou que são prescritas para cada paciente individualmente. Então, cabe ao médico estar fazendo essa avaliação individual. Se for percebido, né, que há essa necessidade, encaminhar o idoso para uma consulta médica com o seu médico, principalmente aquele que prescreveu a metformina, para estar fazendo essa adequação. E reforçando a alimentação saudável, o uso mais constante na alimentação de frutas, verduras e legumes. Ok, eu agradeço pelas perguntas encaminhadas, espero poder ter contribuído, né, na resposta e também com a minha apresentação. Estamos à disposição, qualquer dúvida podem estar, né, fazendo adiamente e a gente vai estar respondendo. Estamos na Secretaria Estadual de Saúde, na área técnica de alimentação e nutrição, e à disposição para qualquer dúvidas e esclarecimentos. Obrigada a todos.